Muito bem. E nesse ambiente eu pude conhecer muito do trabalho de outros profissionais. Eu pude experienciar atividades de advogados, atividades de assistentes sociais, professores, enfim. Uma coisa muito comum no além sala de aula é a possibilidade de estar constantemente em experiência com pessoas de outras áreas. Isso eu pude experienciar já no voluntariado. Então, já no contato voluntário, eu acompanhei isso. Foi quando me surgiu uma oportunidade. A pessoa que eu acompanhava, uma das pessoas, entrando em licença maternidade, começou a ter problemas de saúde, começou a passar muito mal e começou a sair muito, né? Bom, a administração do local se viu num problema grave, né? Não dá para você solucionar isso simplesmente deslocando a pessoa, ainda mais uma pessoa que é um bom profissional, mas com esses problemas recentemente. Resultado, resolveram abrir uma contratação temporária para uma área que é bem difícil haver contratação. Naturalmente, o voluntariado é uma porta de entrada a mais no mercado de trabalho, mas que só se encontra facilmente no terceiro setor. E foi aí que eu comecei, isso em 1º de julho de 2007, minhas aventuras no além sala de aula. Comecei a trabalhar oficialmente no local, eram 30 horas, um ambiente bem tranquilo, era perto da minha casa quando eu ainda morava em Araraquara. Eu pude ter uma boa base, foi bem acolhido, a pessoa me deu uma linha de formação. Enfim, foram experiências muito bacanas. Eu comecei a me dedicar ao máximo, conhecer o máximo possível, porque é um trabalho muito delicado. Você desenvolver um atendimento personalizado para cada adolescente, daquilo que ele passou, o que ele pode conseguir agora. Vamos junto à família se for necessário. Vamos buscar todas as metáforas e analogias possíveis. É vídeo que você traz, é poesia. Vamos entrar nesse universo para mostrar uma outra possibilidade. E nisso você começa a refletir também sobre que possibilidades existem de fato. E eu vivi essa experiência até um certo ponto. Como era uma experiência temporária, eu sempre ficava naquela, poxa, e depois? Tudo bem. Até que me bateu a porta outra oportunidade no próprio Salesianos, na unidade de semi-liberdade, aqui em São Carlos. Surgiu o espaço. Na época, o pessoal chamava aqui de Chácara do Nai, era uma unidade de semi-liberdade também, né, sob essa concessão, esse convênio. Só que era uma visão diferente de trabalho. E aí eu fiquei conhecendo o trabalho e falei, nossa, a semi-liberdade é uma medida um pouco mais grave, uma medida para situações mais graves. O adolescente já está um pouquinho mais enclausurado, ele tem a sua liberdade totalmente condicionada. Mas ele sai para trabalho e para estudo. Só que aí a função era pedagogo, até a responsabilidade era maior. Tudo atraía mais, mas era uma responsabilidade tão grande que eu nem deu tempo de eu conseguir executar mesmo o que era esperado. Que era elaborar processos, propostas de trabalho do dia a dia com aqueles adolescentes. Eu consegui acompanhar as rotinas, estar junto, executar algumas ações, algumas dinâmicas, né? Essa expressão é tão estranha. Enfim. Mas um colega veio a ser assassinado no ambiente de trabalho. Desculpa trazer isso na palestra, mas foi o que me deu um baque muito grande. Não, por favor. Para quem trabalha na área de medida socioeducativa, deve refletir a todo momento que, caramba, a vida é algo que, se não for levado de tal proveito, fica a uma linha. Então, fica esperando que isso nunca vai acontecer com ninguém. Mas foi uma coisa pontual e não me desacreditou do trabalho.
mas era muito desagradável estar no local. Foi no local que o colega foi assassinado. Então você passava pelo local e olhava e falava, nossa, foi aqui. Não dá, né? Acabei saindo aos prantos, chorei muito no ônibus quando pedi a conta. Gostava do trabalho, enfim. E saí sem perspectiva nenhuma no meio de um semestre, no meio do primeiro semestre. Acho que os colegas devem saber que, pelo menos para nós aqui, é bem difícil você achar emprego na área, né? Mas saí entregando currículos e currículos e currículos, até que encontrei, né, uma oportunidade paralela. Eu comecei a trabalhar na área de comércio mesmo. Eu não queria trabalhar em certas áreas e preferi, por exemplo, educação infantil. O pessoal fala bastante, tem bastante contratação de escolinha. Eu falei, gente, escolinha. Eu falei, eu não vou entregar escola, não vou entregar escolinha, não vou. E já digo por quê. Porque eu simplesmente fui entregar o currículo numa escola. Eu falei, não, essa aqui eu vou entregar porque eu passei em frente. A pessoa, na hora que foi atender, já veio assim, oi! Não, eu não. Desculpa, gente, isso não faz parte da minha forma de ver o mundo. Então, preferi trabalhar no comércio. Só que depois de um mês, uma oportunidade em Araraquara surgiu. Era um trabalho autônomo. Eu precisaria de carro. E era só 20 horas semanais. Aí eu olhei para o meu trabalho no comércio. Eram 44 horas, mas começava das 3h30 até as 10h30. Vocês já estão imaginando, né? Dá pra fazer os dois juntos. E foi a imbecilidade minha que me levou a realmente abraçar a ideia. E trabalhei assim por um ano. Por um ano, eu ia para Araraquara, fazia um trabalho de atendimento em famílias em situação de risco e voltava correndo para cá, para São Carlos, para trabalhar com comércio. Muito bom. Gostei muito da experiência de Araraquara. Eu aprendi ainda mais. Novamente, experiência multidisciplinar, coordenador de assistente social, tinha psicólogo também, tinha psiquiatra, tínhamos também advogado, tinha um médico parceiro do projeto. E educadores mil, tinha educadores voluntários, de uma educadora da oficina de dança que tinha sido uma criança atendida no local. Então tem essas experiências que vão te dando muitas reflexões. Mas o projeto, esse em si, envolvia, tinha como foco atender famílias em situação de risco, em suas casas. Então nós íamos nas casas das pessoas, de famílias que ninguém mais queria atender na cidade, assistência social desistiu, conselho tutelar desistiu, vara da infância, ninguém mais queria. As crianças estavam para ser tiradas do núcleo familiar definitivamente, já tinham sido abrigadas várias vezes. Então nós recebemos essas famílias e você vê em casos de abuso, casos de trabalho infantil, e a ideia era encontrar uma pessoa dentro dessa família com a qual você pudesse transformar essa pessoa numa referência que evoluísse e levasse a família inteira. Era um trabalho muito árduo, que muitas vezes gerava olha, não deu certo, por favor, tomar providência, que você fazia relatório direto para a vara da infância. Mas às vezes você convencia uma mãe de que era importante não sair brigando com todos os aparelhos, todos os setores públicos, né? Que foi uma mãe com a qual eu trabalhei, extremamente barraqueira, tinha 9 filhos e dizia que a meta era ter 15, mas que tinha uma personalidade muito forte, tinha uma forma de ver o mundo muito firme, mas com a qual eu consegui desenvolver, eu consegui refletir com ela sobre formas diferentes de enxergar esse mundo. Nesse projeto fiquei 1 ano e meio, digamos, trabalhando, depois mais meio ano voluntariado, mas durante esse 1 ano e meio foi quando eu aprendi, desculpa aí pela universidade, mas eu aprendi a ser educador, de verdade.
Porque o aprendizado envolve, resumindo, toda a teoria pedagógica, aprender fazer uma coisa que você não fazia antes. É isso. Fazer uma coisa que você não fazia antes. O que envolve, como se, enfim, de onde você estava para onde você vai, isso daí nós podemos discutir. Mas é uma coisa que você não fazia antes que você